O líder indígena Raoni Metuktiri, de 94 anos, segue internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Dois Pinheiros, em Sinop. Apesar do estado de saúde ainda exigir cuidados intensivos, a equipe médica informou que o cacique apresentou melhora clínica nas últimas horas e permanece consciente, orientado e respirando sem auxílio de aparelhos. Segundo os médicos, o quadro de saúde começou a se agravar no domingo, enquanto Raoni estava em uma residência em Peixoto de Azevedo. Pela manhã, houve o primeiro contato com a médica responsável e, durante o dia, ele voltou a apresentar episódios de vômito, ausência de urina e distensão abdominal. Diante da piora, o líder indígena foi encaminhado para atendimento médico e transferido de avião para Sinop. Ele deu entrada no hospital por volta das 5 horas da tarde de domingo e, desde então, permanece internado na UTI sob monitoramento contínuo. Ele deu entrada aqui no Hospital Dois Pinheiros às 17 horas da tarde. Pela manhã, eles tinham entrado em contato comigo, dizendo que ele estava apresentando episódios de vômito. Ele tinha vomitado no sábado anterior, no dia anterior. No dia anterior ele estava em casa, ele não está na aldeia, então ele estava numa casa em Peixoto de Azevedo, cercado por pajés, caciques da comunidade, e ele começou a apresentar vômitos. No domingo pela manhã, esses vômitos persistiram e desde então ele não mais urinou, começou a apresentar distensão e dor abdominal, e então ele foi trazido para ser reavaliado. A equipe médica atualizou as informações sobre o quadro de saúde do cacique Raoni. Apesar dessas primeiras informações apresentarem um estado de saúde grave, ele permanece internado na UTI, consciente e orientado e sem a necessidade de respiradores mecânicos. Ao longo de ontem para hoje ele já teve uma melhora significativa, a função renal melhorou, todos os indicativos, os indicadores infecciosos e inflamatórios dele têm apresentado uma melhora significativa. Como a gente falou, ele está conversando, ele está lúcido, e isso representa uma melhora bastante grande. Mas o planejamento é realmente continuar essa observação, porque a gente precisa ainda melhorar essa parte da oclusão, dessa suboclusão gástrica dele, para que a gente, num segundo momento, o planejamento é fazer uma endoscopia, verificar como é que ele está, restabelecer o máximo possível desse trânsito, para que ele possa entrar com uma nutrição enteral e a gente gradativamente trazer a melhora do quadro dele. De acordo com a equipe médica, Raoni apresentou um quadro de suboclusão gástrica, condição que dificulta a passagem dos alimentos pelo sistema digestivo e provoca os episódios de vômito. Por esse motivo, o cacique permanece em jejum para esvaziamento do conteúdo gástrico e controle clínico da situação. O cacique está em jejum, porque ele, quando foi internado com um quadro de suboclusão gástrica, o que impede a passagem dos alimentos, e esse é um dos motivos de todo o quadro dele. Com essa dificuldade da passagem da alimentação, ele teve esses vômitos, ele provavelmente broncoaspirou uma parte desse vômito, que causou uma boa parte do quadro dele. Por esse motivo, uma das indicações de tratamento é fazer esse jejum para que ele possa esvaziar o conteúdo gástrico, a gente possa melhorar esse trânsito do aparelho gástrico dele e controlar o quadro. Ele está estável, ele está respirando, como a gente falou, sem a necessidade de nenhum tipo de aparelho, mas nesse momento ele ainda encontra-se em jejum. O hospital informou ainda que Raoni chegou à unidade com desidratação, mas respondeu bem ao tratamento inicial e apresentou grande melhora. A equipe segue em fase de observação para acompanhar a evolução do quadro clínico. O planejamento médico inclui a realização de uma endoscopia para avaliar o trânsito de alimentos e a possibilidade de iniciar uma nutrição enteral. Segundo os profissionais, uma cirurgia seria considerada apenas como última alternativa, principalmente por conta da idade avançada e das comorbidades apresentadas pelo líder indígena. É uma última opção, A gente sempre tem discutido, principalmente com a equipe dele em São Paulo, do professor Douglas Rodrigues, que o acompanha há mais de 20 anos e conhece todo o quadro dele, os riscos e os benefícios. Nesse momento, certamente, ele não tem indicação para nenhuma intervenção cirúrgica. A indicação dele é para um tratamento clínico e a melhora clínica do quadro dele. Os profissionais de saúde destacaram a força e a recuperação física do líder indígena. Com mais de 90 anos e com uma agenda intensa de eventos, é necessário agora uma desaceleração.
A gente tem que lembrar sempre que a gente está falando de um senhor de mais de 90 anos, 93, 94 anos de idade, e que apresenta as comorbidades, além dos quadros prévios de uma pessoa, né, nessa situação de saúde. Então isso realmente o deixa um pouco mais frágil e é o que inspira bastante cuidado. Em função disso, isso colabora sim realmente para essas recaídas dele, mas é importante salientar que, né, a gente realmente sempre tem procurado cuidar e trazê-lo de volta, né, ao máximo à sua rotina para que ele possa manter as suas atividades. Raoni possui histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca e utiliza marca-passo cardíaco implantado em 2022. Segundo os médicos, essas condições contribuem para recaídas frequentes e exigem acompanhamento constante. O Hospital Dois Pinheiros informou que não há previsão de alta médica. Os boletins sobre o estado de saúde do cacique serão divulgados diariamente no período da manhã.